Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador.
te seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio que tu por mim viesse atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, conduze-me contigo, para onde eu possa teu eterno amor. Amém. Ouçamos as boas novas. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Graças a Deus, porque em Cristo somos perdoados. Amém. Somos filhos da graça divina sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, glorificados.
Esclarece-nos, ó Deus, por tua palavra e Espírito, para que na tua luz enxerguemos a luz, na tua verdade encontremos libertação e na tua vontade descubramos a tua paz. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, te suplicamos. Amém. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. O que semeia a injustiça, colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Não roube o pobre, porque é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os exploram. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro. Ele entrou numa casa e não queria que soubessem que estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher, que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Jesus disse: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá, isto quer dizer, abra-se. E naquele momento, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo o que faz, ele faz bem. Ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem.
Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: "Este é o melhor lugar, sente-se aqui." Mas dizem ao pobre: "Fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés." Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: "Ame os outros como você ama a você mesmo." Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse: "Não cometa adultério", também disse: "Não mate." Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. O texto da nossa reflexão de hoje, no capítulo 2 de Tiago, é um desafio, principalmente porque ele questiona o nosso modo de ser comunidade, o nosso modo de ser igreja e mesmo o nosso modo de ser cristão dentro de uma realidade de conflitos. Logo no primeiro versículo do texto que nós lemos, nós já encontramos a ideia de que a fé em Cristo não admite nenhum tipo de discriminação ou de acepção de pessoas, ou mesmo da valorização de uma pessoa por aquilo que ela possui ou por sua aparência. Por isso, ele vai afirmar: nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Para ilustrar isso que ele está falando, Tiago faz uma ilustração nos versículos 2 e 3. Nessa ilustração, duas pessoas visitam o local de reunião dos cristãos. Uma que usa anéis de ouro e vestes luxuosas, e a outra que é quase um mendigo e está sujo. Ao primeiro, o texto diz que se oferece um lugar confortável, um lugar de honra, e ao segundo, que se sente abaixo do estrado ou fique de pé. Temos aqui então um exemplo da discriminação ou da acepção de pessoas falada no primeiro versículo. A valorização de uma pessoa por aquilo que ela aparenta ser. E Tiago vai afirmar no versículo 4: nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. É como se ele estivesse perguntando: não houve discriminação daquele que era mais pobre? Não houve acepção de pessoas? Para entender o que Tiago está falando nesse texto, é preciso entendermos o que ele considera pobre. No texto, encontramos 4 vezes a palavra tokos, o termo grego que designa os pobres. E esse significado da palavra é aqueles que carecem de tudo para poderem sobreviver.
são quase mendigos, e por isso eu disse que aquele que entrou era quase um mendigo. E é bom lembrar que Tiago fala não apenas dos pobres nesse texto, mas na sua carta ele também fala a respeito dos ricos. No capítulo 1, versículo 10, ele diz que os ricos são insignificantes. No versículo 11, ele diz que eles são como uma flor que murcha. E no versículo 6 desse capítulo, ele diz que os ricos são aqueles que oprimem e que arrastam os pobres para os tribunais. No versículo 7, ele diz que eles blasfemam. E pior ainda, quando chega lá no capítulo 5, versículo 1 em diante, ele diz que os ricos exploram, não pagando o salário justo. E portanto nós temos na carta de Tiago uma clareza sobre quem são os pobres e quem são os ricos, e como ele compreende cada um desses grupos. Se nós tivéssemos que pensar nessa categoria de pobres e de ricos nos nossos dias, nós temos que perceber que a nossa realidade é muito diferente, que a nossa sociedade é bastante diferente daquela, e a concepção hoje de um rico e de um pobre é muito diferente daquela que nós encontramos nesse texto. E vou explicar o que eu quero dizer com isso. Hoje, um rico é aquele que não precisa fazer prestação para comprar coisa alguma. Não importa se ele vai comprar um carro novo, se ele vai comprar uma casa nova, se ele vai comprar um apartamento, seja lá qual for o investimento ou o gasto que ele vai fazer, um rico é aquele que não precisa parcelar a sua compra. Ele tem condições de comprar o que quiser à vista, sem parcelar, porque ele tem os bens, ele detém o capital necessário para isso. E portanto, quando nós estamos falando de ricos nos nossos dias, nós não estamos falando daquele sujeito que tem um bom emprego, que trabalha, que faz poupança e que paga suas contas em dia e que faz o seu pé de meia e mesmo que consiga comprar sua casa, comprar seu carro, mesmo que seja um carro novo, tem sempre essa perspectiva de ter que parcelar, de ter que fazer um crediário, porque ele não tem condição de comprar pagando à vista. Já a compreensão de quem é o pobre nos nossos dias é muito semelhante à da palavra que nós encontramos nesse texto, que é designar todos aqueles que carecem de tudo para poderem sobreviver. São aqueles que sobrevivem em vez de ter uma boa vida, uma vida digna. E então chegamos nos versículos 5 até o 7, onde nós vamos descobrir que Deus fez a sua opção. Deus também privilegiou um e não o outro. Ou seja, quem disse que Deus não toma partido? Aqui, nos versículos 5 a 7, nós vamos perceber que Deus toma sim partido. Veja o que diz Tiago. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. Deus escolheu os pobres deste mundo. Mas veja o que ele diz no versículo 6. No entanto, vocês desprezam os pobres. E aí então Tiago aponta para a grande incoerência daquela comunidade. Veja o que ele diz ainda no versículo 6. Por acaso, não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Há, portanto, uma grande diferença entre aqueles que Deus escolheu e aqueles que são opressores. Deus, nesse texto, quer ser o Deus dos homens que vivem por baixo, em humildade. E nesse sentido, o próprio Jesus nos dá um modelo de vida ética quando vive a solidariedade com aqueles que são desprezados. Se você olhar as companhias de Jesus durante todo o seu ministério, vai perceber que ele estava sempre rodeado de pessoas que estavam necessitadas, pessoas desprezadas, doentes, pessoas que eram colocadas à margem da sociedade. E foi com eles, e convivendo com eles, que Jesus deu o modelo de vida para aqueles que são seus seguidores. No versículo 6, Tiago deixa claro que há pobres na comunidade,
mas também que igualmente há pessoas que discriminavam o pobre. Tiago mostra que exatamente aqueles que são bajulados são os que oprimem, arrastam para os tribunais, perseguem e blasfemam contra o nome de Deus. E quando nós pensamos na realidade das nossas comunidades atuais, não podemos deixar de perceber que muitas vezes somos também apenas remediados, mas discriminamos aqueles que estão abaixo de nós na escala social. Quando isso acontece numa comunidade de fé nos nossos dias, nós estamos promovendo o mesmo tipo de acepção de pessoas que Tiago está criticando nesse texto. O que é preciso perceber é que nesta carta de Tiago não há pessoas socialmente neutras. A pobreza não é destino, mas é fruto de exploração, é fruto de discriminação. Pobreza é provocada. Tiago faz uma leitura da vida da comunidade pelo prisma da fé em Cristo e aí detecta o conflito entre o pobre e o rico. E aqui ele deixa claro que Deus fez a sua opção e a comunidade igualmente é chamada a fazer a mesma opção. A fazer a opção por aqueles que são colocados abaixo dos outros. Na sua análise, Tiago vai além de toda a teologia firmada apenas sobre um discurso espiritualizado da fé e divorciado dos conflitos. Para Tiago, a fé deve ser vivida justamente no meio dos conflitos, no meio da realidade onde nós estamos. E é preciso percebermos que falar sobre riqueza e sobre pobreza, como Tiago faz, é muito difícil, principalmente na nossa realidade atual. A palavra de Deus, nos nossos dias, praticamente já foi domesticada. Enfiaram em nossa cabeça que amor é concordar com tudo e deixar tudo como está, e que ser cristão é se conformar, que devemos pregar a harmonia, afinal, já basta os problemas que nós temos nas nossas casas. Mas, na perspectiva de Tiago, nós temos que perguntar: a quem interessa esse tipo de coisa? O mundo, os ricos, não permanecem indiferentes quando a verdade sobre a riqueza e sobre a pobreza é colocada a descoberto. Isso é importante que nós destaquemos. O teólogo alemão Karl Barth faz algumas considerações sobre a pobreza que podem nos ajudar a entender esse texto. Ele diz que não há nenhuma passagem na Bíblia em que sejam proclamados os direitos dos ricos. Não há nenhuma passagem em que Deus apareça como o Senhor e Salvador dos ricos e de sua riqueza, onde os pobres sejam exortados a preservar a riqueza dos ricos e permanecerem pobres eles mesmos, simplesmente por causa dos ricos. Inversamente, há muitas passagens na Bíblia em que são proclamados os direitos dos pobres, onde o próprio Deus declara ser o guardião e o vingador desses direitos. O texto de Provérbios, que está na nossa liturgia de hoje, trata disso, e vários salmos falam a mesma coisa, dão o mesmo tom. Deus é aquele que julga a causa do necessitado, que é o que levanta os abatidos, que defende a causa dos pobres. Por isso eu disse no começo que esse texto de Tiago é um desafio. Ele questiona, sim, o nosso modo de ser comunidade, o nosso modo de ser igreja, o nosso modo de ser cristão dentro de uma realidade de conflitos. E este é também o nosso desafio: clarear o conflito entre capital e entre trabalho. Capital que está ligado a todo aquele que é rico, que não precisa de nenhum bem e não precisa parcelar coisa alguma, porque não tem necessidade e tem condição de sobrevivência durante muito tempo. E o trabalho que é exemplificado pelo pobre e que é aquele que abrange a imensa maioria das pessoas, inclusive praticamente todas as que participam das comunidades de fé nos nossos dias. Esse texto é um desafio para nós porque ele mostra que as coisas
não acontecem por acaso ou por vontade de Deus e que toda e qualquer discriminação vai contra a vontade de Deus. Portanto, discriminar é o mesmo que negar o direito à vida. Deus, ao tomar o partido do pobre, confere a ele a razão de existir e também o direito à vida em abundância neste mundo. Ao mesmo tempo, lança o seu juízo sobre todo aquele que age sem misericórdia e impede que esta vida para todos se torne uma realidade, o mesmo valendo para o sistema em que vivemos. Por isso, no trecho dos versículos 8 a 13, nós vamos encontrar a recomendação para um agir que condiz com a vontade de Deus, que é o mandamento do amor. E ele destaca que o fracasso de um só ponto da lei é o fracasso diante de toda a lei e diante de Deus. Tiago reivindica total obediência à vontade de Deus. E o cristão, na época dele, assim como na nossa época, é chamado a agir baseado na lei da liberdade, orientado pelo imperativo do Evangelho, pelo amor, pela misericórdia, o que, conforme Tiago, não se resume apenas no falar, mas se concretiza no agir, como nós encontramos no primeiro capítulo de sua carta. Por isso, a sua conclusão é que aquele que não usa a misericórdia será submetido ao juízo. Concluindo a nossa meditação, podemos afirmar que ser cristão, que viver a fé, o amor a Deus e ao próximo, não é algo estático, não é estar conformado com este mundo, não é achar que a realidade de pobreza e de opressão que nós temos na nossa sociedade é fruto da vontade de Deus em vez de ser provocada. E mais, ser cristão, viver a fé, é entender que o Deus da Bíblia não é um Deus neutro, mas que toma partido, o partido daqueles que dependem dele, daqueles que são os explorados e os excluídos deste mundo. E, portanto, discriminar o outro porque ele é economicamente inferior a nós, porque ele é socialmente inferior a nós, é uma evidência de que nós não entendemos a misericórdia de Deus. E não se esqueça que é o uso da misericórdia que será julgado quando estivermos na presença de Deus. Não se nós frequentamos a igreja, não se nós éramos bonzinhos, não se nós tínhamos essa ou aquela prática, mas se nós usamos de misericórdia para com aqueles que são os pobres escolhidos por Deus. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém. Creio em Deus, o Pai, que me criou e criou o mundo. Creio em Deus, o Filho, que me redime e redime todos os homens. Creio em Deus, o Espírito Santo, que me santifica e santifica a todos os eleitos de Deus. Amém. Recebei a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.